gente? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Soy Nery Souza, tu profe de espanhol. E estamos aqui no projeto do Governo Estadual do Maranhão, através da Secretaria Estadual de Educação. O nosso cursinho preparatório para o PAS, o EMA e o Enem, tá certo? Então venha com a gente aqui obter muitas dicas e informações para que vocês realizem uma excelente prova. Nos vídeos anteriores, estava eu falando aí, desculpa, a respeito, né, de charges, né? A charge, ela tem duas estruturas, né? Ou uma estrutura, depende de como você for analisar. É a linguagem não verbal, onde tem as imagens, né? E a linguagem verbal, onde há o texto, tá certo? Então, sempre uma charge, a característica principal de uma charge é criticar. E as questões, elas abordam muito como criticar com ironia, tá certo? Vocês já viram aí questões que foram abordadas no Enem, vamos continuar a ver, e também chegar até a parte da UEMA, onde também aborda esse tipo de questão, tá certo? Vamos lá. Nós temos aqui uma charge, onde tem aqui pessoas, né, 4 que estão ali no sentido de alunos, e nós temos aqui um professor. Fazendo a leitura da linguagem não verbal, observe que a gente tem aqui, né, um negro bem ali magrinho, né? Nós temos aqui um outro bem mais forte, um branco. Nós temos aqui outro com um chapéu que nos faz relembrar ali os Estados Unidos, e o outro ali, né, com o vestimento dos países árabes, né? Que é justamente isso quando a gente vai ler a linguagem verbal. Observe, nós temos aqui a África, né? Nós temos no segundo a Europa, nós temos no terceiro os Estados Unidos e no quarto os países árabes, tá certo? E aqui a imagem do professor, então professor e 4 alunos. Agora vamos fazer aqui a leitura não verbal, né? Desculpa, a leitura verbal. Que opinião tenés sobre a escassez de alimentos no resto do mundo? Então o professor pergunta, qual opinião vocês têm sobre a escassez de alimentos no resto do mundo, né? Falta de alimentos no resto do mundo. Aí a África diz, que alimentos? Aí a Europa, que é escassez, né? Ou perdão, a África diz, que é alimentos? O que é alimento? A Europa, que é escassez? O que é a escassez? O que é a falta? Aí os Estados Unidos, que é o resto do mundo? Né? O que é o resto do mundo? E os países árabes, eles falam, que é opinião, né? O que é opinião? Então aqui já faz uma crítica, né? Vamos verificar a questão. O autor da charge, acima, né, ou anterior, utiliza as respostas dos alunos para, letra A, criticar as diferenças culturais e o pluralismo econômico. Letra B, destacar os diferentes problemas e realidades existentes no mundo. Letra C, destacar o cinismo internacional e a negação dos problemas do mundo. Criticar a divisão do mundo entre ricos e pobres. Ou letra E, destacar o empenho das nações em resolver os problemas do mundo. Então aqui a gente já vai fazendo eliminações, né? Observe que ele destaca o empenho das nações em resolver os problemas do mundo. Não, ali eles falam, inclusive, que problema, não tem escassez, outro fala que não tem comida, fala sobre opinião. Então aqui a gente já vai eliminar, tá? Então o autor da charge ali utiliza essas respostas para fazer o quê? Criticar diferenças culturais entre o pluralismo econômico, né? Pluralismo econômico é como se fosse muita economia em todos os diversos mundos, né? Os diversos países, tá? Errado. Destacar os diferentes problemas e realidades existentes no mundo. Ele utiliza as respostas para destacar, né, esses diferentes problemas, né, e realidades existentes no mundo. Ele não fala sobre diferentes problemas, né? Alguns problemas existentes ali na charge, certo? E realidades existentes no mundo. Ele fala, inclusive, sobre que realidade, qual que é fome, né? O que é opinião, etc. Destacar o cinismo internacional e a negação dos problemas no mundo. Então, quando ele diz aqui, pessoal, o que é alimento, o que é escassez, o que é o resto do mundo e o que é opinião, ele está destacando o cinismo internacional, né? Ou seja, muitas partes do mundo, África, Europa, Estados Unidos e países árabes, né? E a negação dos problemas no mundo. O outro não sabe o que é alimento, o outro não sabe o que é opinião, o outro pergunta se existe falta, né, de algum tipo de alimentação, né? E os Estados Unidos, inclusive, ele fala o que é o resto do mundo. Existe outro resto do mundo, né? Existe outro mundo além do nosso. Então, a charge, nesse sentido, aí destaca esse cinismo internacional e a negação dos problemas existentes no mundo. Tá certo? Questão fácil de ser resolvida. Tá bom? Bora lá para a próxima questão. Questão ainda envolvendo
o Enem, tá certo? Olha só. Dois senhores, a leitura não verbal, dois senhores ali numa situação de formalidade, estão bem vestidos, etc, etc. Aí nós temos, já não é como antes, já não é como antigamente. Lo reto a um duelo, essa palavra é reto, não tem nada a ver com estar reto, tá? Reto é um falso cognato, tá certo? Você está preparado para o desafio, tá certo? Reto é um desafio. Ele está bien, Pardo, pero yo con el joystick y usted com as teclas. Está bem, Pardo, né? Mas eu com o joystick e o senhor com as teclas, tá certo? Então ele o convida para um desafio, possivelmente uma luta, e ele diz, beleza, eu com o joystick e você com o teclado, é isso? Bora lá. A charge evoca uma situação de disputa. Reto, disputa, desafio. Seu efeito humorístico reside no... Onde é que está o efeito humorístico daquela crítica ali? Aceitação imediata da provocação. Ele aceita a provocação? Beleza. Mas é aí que está o efeito humorístico? Não, tá? Descaracterização do convite a um desafio. Eles estão descaracterizados para um desafio, para uma briga. Sim, eles estão ali com roupas formais. Mas é aí que está o efeito humorístico? Não. Sugestão de armas não convencionais para um duelo? Sim. Ali são dois senhores, né? E eles estão... convidam um ou outro para desafio, para uma briga, e eles dizem, beleza, eu com joystick, que é um tipo de controle, e você com teclado, no sentido de jogos. Então aí está o efeito humorístico, porque são dois senhores, desafio, e aí utilizando armas não convencionais para um duelo, né? Essa seria a alternativa correta. A letra D, deslocamento temporal do comentário lateral, uma alternativa aí completamente diferente do que está sendo pedida, né? Ou posicionamento relaxado dos personagens. Eles estão ali relaxados naquele posicionamento? Beleza, mas não é isso o que está sendo pedido. A crítica, o seu efeito humorístico está nas armas não convencionais para um duelo. Questão moleza, 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 tá? Bom, aqui nós temos agora uma charge já para o sentido aí da UEMA, certo? Sempre, galera, que vocês forem fazer questões que tiverem charge, façam a leitura não verbal, o que os desenhos, né, os personagens daquela charge estão fazendo e depois também a leitura verbal, tá certo? Então observe aqui, ó, nós temos 4 personagens. Nós temos um senhor que está aqui possivelmente no teclado e no computador, né? Nós temos aqui o Gaturo, parece o Gaturo de longe, e nós temos 2 senhoras, tá certo? Então bora lá. Así que tu marido hace todo en la PC, escribe en PC, chatea en PC, hace homeworking en PC, baja música en PC, pide las compras en PC, lee diário em PC. E vos? Empecé a buscar outro tipo. Olha só. Então, assim que o teu marido faz desse jeito, tudo no computador, escreve no computador, conversa, bate papo no computador, faz homeworking, eu acho que é trabalho no computador, não sei inglês, né? Baixa música no computador, pede compras, né? Faz compras no computador, não é isso? Lê jornal no computador, ela pergunta, e tu? Aí ela diz, em PC a buscar outro tipo. Olha a informação da linguagem não verbal. Em PC, ou seja, no sentido dela falar em PC, ou seja, no PC, tá? Deu para entender aí a relação com as palavras? No PC, comecei a buscar outro tipo. Entenderam que o P está em letra maiúscula e o C também? Então, em PC seria, começa aqui, ó, em PC, em PC, em PC. Aí, ó, olha a informação. O verbo em PC, aí na língua espanhola, significa comecei, tá certo? Então ela diz, empecé a buscar outro tipo. Ou seja, comecei a buscar outro tipo, outro marido, outra pessoa. Onde? No computador. Beleza? Show de bola aí essa charge. Então, questão da UEMA. Em laterita, que é assim que se chama, charge, arriba, uma mulher questiona a sua amiga a todo lo que hace su marido en la computadora personal. Então, na tira, acima, uma mulher questiona a sua amiga, né, a tudo que faz o seu marido no computador pessoal. De pronto, a esposa contesta. Logo, responde a esposa. Empecé a buscar outro tipo. Comecei a buscar outro tipo. Mas lembra lá que o PC, o P e o C estão letras maiores, não é isso? De acordo com esta resposta,
se pode inferir que a esposa quer. Então a gente pode inferir, fazer inferência, né? O que a esposa quer? Buscar outro tipo de PC, procurar outro tipo de computador, comprar uma PC mais veloz, comprar um computador mais veloz, cambiar de marido através de la PC, trocar de marido através do computador, regalar uma PC a sua amiga, presentear um computador para sua amiga, ou contestar a amiga por la PC, ou responder a amiga pelo computador. Então, quando ela diz em PC, no computador, comecei a buscar outro tipo, ela quer aí trocar, né, de marido através do computador. Então, sempre é importante vocês fazerem a leitura de tudo detalhadamente que está ali. Então, sempre a crítica, humor, etc, ironia. Tá bom? Beleza? Questão tranquila? Tá, e aqui a gente vai passar agora para questões que são aí recorrentes, né? Assuntos, na verdade, que são recorrentes aí na UEMA, tá? Que é a divergência léxica. O que é uma divergência léxica? Divergência léxica, senhores, são diferenças, né, que existem no vocabulário. Diferenças que existem no vocabulário. E quando a gente fala de divergência léxica, isso é recorrente demais lá no PAS, lá na UEMA, tá? Então existem 3 divergências léxicas, 3 diferenças que existem com relação à língua portuguesa. São as palavras chamadas heterotônicas, heterogenéricas e heterossemânticas. Então, bora lá. Hétero, o que é hétero? Hétero é diferente. Então, quando a gente fala heterossemântica, é diferente na semântica, diferente no significado. São essas palavras as que têm maior aí questões nos vestibulares. Heterossemântico, falso cognato ou falsos amigos é a mesma coisa, são só sinônimos. O que seria uma heterossemântica? São palavras iguais na escrita, tá? Porém diferentes no significado, tá? Por exemplo, a palavra cachorro, né? No espanhol para o português é filhote, é a mesma escrita. São exemplos de palavra heterossemântica, tá bom? Quando a gente fala aí de palavras heterogenéricos, hetero diferente, no gênero, no desenvolvimento do espanhol e do português, tá? Ambos os idiomas, eles têm muitas palavras que são cognatas que são iguais. Porém, são iguais no gênero, belezinha? Iguais no significado, igual na sílaba tônica. Outras não, são divergentes nesse gênero. Por exemplo, no português, a palavra é o sal. No espanhol, la sal. Existem muitas palavras que são heterogenéricas, tá? La sal, la cumbre, la costumbre, el viaje, el coraje, la nariz, la sangre. Se vocês forem prestar atenção, tudo que eu estou falando de um gênero no espanhol vai ser diferente no português. La sal, o sal. La sangre, o sangue. La risa, o riso. La sonrisa, o sorriso. La señal, o sinal. La miel, o mel. Tá? Então, tudo isso trocou de gênero. E existe uma outra hétero, que é a heterotônica. O que é uma heterotônica? Essas não caem tanto, aí não são tão recorrentes assim na UEMA, tá? Mas heterotônico, palavra que tem a escrita, né, igual ou próximo ao português, porém com a sílaba tônica diferente. Exemplo claro disso. Polícia, no português, no espanhol, policia, tá? Cérebro, no português, cerebro, no espanhol. Magia, no português, magia, no espanhol. Alergia, no português, alergia, na língua espanhola. Academia no espanhol, ou desculpa, no português, academia em espanhol, tá? Então, muitas palavras aí também existe essa sílaba tônica diferente. Beleza? Compreenderam aí que é de fato de heterogenéricas, não é? Ou divergências léxicas, ou heterotônica ou heterossemântica. Pois bem, vamos aqui para essas questões que envolvem aí essas divergências léxicas. Nós temos aqui: seguramente lamentarás el dia que não tomaste tempo para uma sonrisa. Então, seguramente lamentarás o dia que você não tirou um tempo para um sorriso. Olha só, olha o que acontece. Ali tem uma sonrisa, mas quando a gente lê em português, um sorriso. Então, ela é uma palavra que diferenciou aonde? O seu gênero. Uma sonrisa feminino no espanhol, um sorriso masculino no português. Olha o que diz aqui. A palavra sonrisa, assim como nariz, baraja e sangre, pertenece ao grupo de las, letra A, heterogenéricas, B, heterotônicas, C, heterossemânticas, D,
heterográficas, ou letra E, heterogenéricas e heterográficas a sua vez. Então, se eu acabei de falar que é uma sonrisa e um sorriso no português, elas pertencem à diferença no gênero. Então, se há uma diferença no gênero, é a letra A. Elas são heterogenéricas. Então, uma sonrisa, nós temos ali a palavra la nariz, que é o nariz, e nós temos a palavra la baraja, que é o baralho, e nós temos a palavra la sangre, que é o sangue. Todas heterogenéricas. Por isso que eles falam aqui, todas pertencem ao mesmo grupo das palavras heterogenéricas, aquelas que trocam de gênero com relação à língua portuguesa. Beleza? Compreenderam? Pois bem, vamos para outra questão aqui. Olha só. En la conversación de la brasileña y de la española, hay una interferencia en la comunicación. Então, na conversa de uma brasileira e de uma espanhola, há uma interferência na comunicação. Bora verificar que interferência é essa. Esto se estabelece por uma presença de vocábulos heterossemânticos. Isto se dá pela presença de vocábulos, de palavras heterossemânticas. O que são palavras heterossemânticas? Sin embargo, sendo semelhantes graficamente em las duas línguas, há significados distintos entre duas. Então é só a gente dividir a palavra. Hetero significa diferente, semânticos, né? Sentido. Então, palavras que têm sentidos, significados diferentes com relação ao português. Exemplos: oficina, na língua espanhola, no português, escritório, tá? A palavra cachorro, no espanhol, no português, filhote. A palavra escoba, na língua espanhola, no português, vassoura. A palavra cenar, no espanhol, no português, jantar, tá? A palavra copa, no espanhol, no português, taça, certo? Então, existem muitas palavras que são próximas ao português com um significado diferente. Ela diz, diálogo entre duas amigas, vamos saberlo. Chica, estou contenta, mi noivo é pelado e guapíssimo, habla la espanhola. Como? Seu noivo anda pelado? Que horror, o amor é cego mesmo. Mas ela diz aqui, ó, Chica, amiga, estou feliz, meu noivo é pelado, ou seja, careca, olha aqui, né, eu, tá? Careca e guapíssimo, isso aí foi minha, ela está falando de mim, tá? Ele é calvo, careca e lindíssimo, beleza? Aí ela diz, como? Seu noivo anda pelado? Que horror, o amor é cego mesmo. Que esquisito este café. Está estranho, é, Dani? Habla la brasileña. Então, que gostoso, saboroso este café, tá? Aí ela fala, está estranho, porque esquisito pra gente é estranho, tá? Então, tomem cuidado aí. Questão 12. De la relación de los vocábulos heterosemánticos destacados en el texto arriba, la brasileña solo comprende en la lengua portuguesa el significado de novio, que é namorado, e noivo, ou noivo, depende muito, e de guapíssimo, que é lindíssimo. Tá? Então lá, da relação das palavras heterossemânticas destacadas no texto acima, a brasileira só entende, na língua portuguesa, o significado de novio, que é namorado ou noivo, e guapíssimo, que é lindíssimo. E compreende de forma equivocada os vocábulos pelado e assim, respectivamente, os significados de eles são. Eu já falei a tradução durante o texto, né? A palavra pelado, aqui ó, calvo, e a palavra esquisito, gostoso, saboroso. Esquisito, tudo aquilo que tem sabor, tá? Então, a alternativa correta, letra C. Pelado, careca, esquisito, aí, careca aqui, na verdade, é letra B, tá, pessoal? Vamos aqui fazer um concerto aqui. Careca e saboroso. Beleza? E esqueço aqui, letra B, tá bom? Certo? Então, mais uma vez aqui só para retificar, a palavra pelado é careca e esquisito, saboroso, gostoso. Letra B de bola e não letra C como foi marcado aqui. Beleza? Mas é só vocês fazerem a correção aí. Show de bola, gente? Então, palavras que são heterossemânticas, aquelas que são iguais ao português com significados diferentes, tá? Não esqueçam disso, isso é muito recorrente aí dentro das questões. Beleza? Temos uma massa aqui em uma oficina. Já começamos com uma palavra heterossemântica, tá? Oficina não é oficina, tá? O que a gente conhece. Oficina é escritório, a tradução para o português. Então aqui a gente percebe que tem a secretária, já fazendo relação aí oficina e escritório, e o entrevistado. Aí a secretária diz, el siguiente, por favor. Buenos días. Su nombre, Francisco Iglesias Rodríguez. Primer apellido, Iglesias, y de segundo,
Rodríguez. Muy bien. Que edad tienes? 25 anos. Então, observe que há um diálogo aqui entre a secretária e o entrevistado, tá? Vamos para a questão. En el diálogo, Francisco Iglesias Rodríguez se apresenta e diz. Então, no diálogo, o Francisco Iglesias Rodríguez, ele se apresenta e diz: primeiro apelido, Iglesias, e de segundo, Rodríguez. Isso significa que na língua portuguesa, Iglesias e Rodríguez são, letra A, nomes, letra B, apelidos, letra C, pseudônimos, letra D, cognomes, ou letra E, sobrenomes. Então, pelo contexto, a gente consegue entender, né, pessoal? A palavra apelido, por exemplo, mi nombre es Neres, meu apelido é Souza. Ou seja, o que é apelido? Eu sei que você falou aí, apelido é sobrenome. Então, a alternativa correta é a letra E. Ele diz ali, ó, mi primeiro apelido, meu primeiro sobrenome é Iglesias, e de segundo, ou seja, meu segundo sobrenome é Rodríguez. Então, isso significa que na língua portuguesa, esses dois nomes, Iglesias e Rodríguez, são, letra E, sobrenomes. Então, já entende aí você mais uma palavra que é heterossemântica. Tá bom, galerinha? A gente fica por aqui. Vamos ver mais questões aí sobre essas divergências léxicas. Vem com a gente, tá? Outra coisa, não esqueçam, o material aí está no link, tá, do vídeo, tá? Hasta luego, senhores.